Final da Libertadores no Monumental de Nunes em Buenos Aires. Certamente vai ter o River Plate na final. Você talvez tenha pensado assim quando viu que a Conmebol confirmou o estádio Monumental de Nunes, lá em Buenos Aires, como sede da final da Libertadores 2024. Só que esqueceram de combinar, aparentemente, com o Atlético Mineiro, que fez 3-0 no jogo de ida contra o River Plate na semifinal da Libertadores e tá muito perto de chegar à decisão do dia 30 de novembro, confirmando aí, pelo menos nesse lado, a possibilidade não só de um clube brasileiro, mas como a possibilidade muito forte, de o anfitrião, o dono da casa, o time dono do estádio, não estar nesse jogo decisivo justamente nos seus terrenos, no seu ambiente, como aconteceu no ano passado com o Fluminense jogando e ganhando do Boca Juniors no Maracanã. Mas beleza, e aí como é que ficam os planos da Conmebol para isso tudo? A gente vai contar para vocês um pouco nesse vídeo o que a entidade está pensando em relação à final da Libertadores, mesmo com esse cenário aparente e parcial até, de um contexto muito complicado para o River chegar à decisão. Então, nessa primeira final única realizada em solo argentino, pela primeira vez aí a Argentina entrou no roteiro da Conmebol para receber o jogo decisivo da Libertadores, a entidade até demorou um pouquinho mais para anunciar o Estádio Monumental de Nunes como uma estratégia. Queria ver se chegariam nas fases mais agudas times que fossem capazes de encher ou garantir um público minimamente decente, interessante para o estádio. Lembrando que o Monumental de Nunes tem cerca de 86 mil pessoas de capacidade máxima depois da reforma recente. E a Conmebol está satisfeita com os times que chegaram até a semifinal nesse aspecto de potencial de público. Entende que os 4 clubes são grandes, e eu estou me referindo não só a Atlético Mineiro como River Plate, mas também a Botafogo e Peñarol, que estão na outra ponta, na outra semifinal. E a Conmebol não tem planos de tirar a final da Libertadores do Monumental de Nunes, agora que já está avisado, que já confirmou, enfim. Não que ela já tenha alterado ou deixado de fazer alterações em competições como foi na Sul-Americana em anos anteriores, mas no momento que a gente tem informação que a Conmebol mantém os planos sim de usar o Monumental de Nunes, qualquer que seja a configuração, a combinação aí de times na final do dia 30 de novembro. Beleza. Monumental de Nunes, com River ou sem River, confirmado por enquanto, é o que a gente tem de informação no momento, que não tem essa ideia de trocar. Mas e aí, alguma adaptação no plano de uso do estádio por completo? O que a gente recebeu de informação, junto à entidade, é que não se fala ou não se conversa ainda sobre vamos modular o estádio, ou vamos dividir para lá ou para cá, ou vamos restringir o uso de arquibancadas muito cedo ainda para essa discussão, vamos usar metade do estádio? Não, ninguém está falando nisso ainda, então a Conmebol mantém os planos de usar a configuração inteira do Monumental de Nunes até agora, independentemente do que vier pela frente nessa decisão. Mas quer dizer que a Conmebol prefira o River Plate? O pessoal lá não concorda muito com essa tese de defender que tem alguém sonhando ou querendo que a final única da Libertadores tenha um time argentino especificamente, porque será na Argentina. Então a parte técnica da entidade entende e confia na organização, independentemente se vier ou não um time argentino a ser o finalista. E esportivamente, a Conmebol tem o Brasil sempre como uma parte muito estratégica nesse mercado todo sul-americano, é o maior mercado sul-americano, enfim, se fosse para ter essa comparação entre a receita que o Brasil gera e que o time argentino gera, não faria tanta diferença assim, até porque o Brasil hoje tem uma moeda muito mais forte em relação à Argentina e à economia brasileira, em que pesa as dificuldades, traz um retorno interessante para a Conmebol. E vale lembrar que falta ainda uma vaga para o Mundial de Clubes, e aí será justamente definida nessa final desse ano de 2024, para o Mundial de Clubes de 2025, e também, claro, a vaga para o torneio intercontinental ainda nesse ano, em que o campeão sul-americano, o campeão da Libertadores, vai enfrentar o Pachuca na primeira rodada e, dependendo dos avanços, pode chegar à final diante do Real Madrid. Então, Conmebol mantém o estádio, mantém por enquanto os planos de usar o estádio na sua configuração plena, até porque se ela começar a restringir, ela também pode travar a venda de ingressos, enfim, não faz sentido ainda travar, essa venda de ingressos, imaginar uma configuração menor para o estádio. E a Conmebol também entende que não tem que torcer ou sonhar com o final com o time A ou B, até porque se preparou, tem se preparado para os cenários de qualquer combinação possível para essa final de Libertadores. Então, os planos que seguem, óbvio que tem um impacto logístico e de envolvimento na própria cidade de Buenos Aires, isso não dá para negar, embora
o pessoal evite dizer que está torcendo para time A, B ou C, ou R de River Plate. Não dá para negar o impacto que um time local pode causar, né, em termos de engajamento para o evento ao redor como um todo. Mas a Conmebol confia que a final única em Buenos Aires vai ser sucesso, independentemente da presença ou não de um time argentino. O cenário está difícil para o River, tomou 3-0 na ida, o Daverson deu show, fez 2 gols na vitória do Atlético Mineiro, e agora o cenário está complicado, o River precisa praticamente de um milagre nesse jogo de volta para reverter esse placar todo, né? O time do Galhardo, que já foi campeão, muito experiente em Libertadores e tal. O time agora precisa sair desse buraco se quiser confirmar a presença, e a Conmebol então ter essa combinação com o River Plate, combinação eu digo de cruzamento, tá? Não que tá nada combinado para o River passar para a final, mas ter esse cruzamento com o River Plate nesse jogo decisivo, o jogo mais importante do ano, em que a entidade, vale lembrar, também tem direito à parte significativa dos ingressos, e aí tem aquela divisão, né? 25% para um clube, 25% para outro, e os outros 50% comercializados pela Conmebol. Essa configuração do estádio, e a gente vai aguardar aí o jogo, não só, né, como vai ficar esse jogo de volta do River contra o Atlético Mineiro lá em Buenos Aires, para ver se teremos mais um jogo com o River lá em Buenos Aires, e também na outra aba, no outro braço da semifinal, Botafogo e Peñarol, para a gente entender se teremos talvez um time brasileiro, mais um, né, em mais uma final brasileira, ou então um vizinho ali do Uruguai, né, pertinho ali de Buenos Aires, que pode facilitar também a questão logística, um time uruguai que há muito tempo não chega a uma final. A última final foi contra o Santos em 2011, Santos do Neymar e Ganso, inclusive. Seria a última vez, né, que o time uruguaio chegou a essa decisão. Então a Conmebol imaginando esses cenários aí, depois de preparar pela primeira vez, já se organizando para realizar pela primeira vez a final única em solo argentino. Vale muita coisa em jogo, né? Muito dinheiro em jogo, vagas de competições internacionais em jogo, e também um desfecho interessante aí para essa temporada de competições internacionais aqui para a gente que é sul-americano e aguarda ansiosamente como vai ser esse desenho da super final da Libertadores. Beleza, pessoal? Então, para recapitular, mantido o estádio, por enquanto mantida a configuração, e a Conmebol diz que entende, né, que não tem que torcer para time A ou B para que o evento seja um sucesso diante do que eles têm planejado para a final da Libertadores, que, vale lembrar, nos últimos anos tem sido só vencida por brasileiros. Gostou desse vídeo? Deixa o like, ativa as notificações, inscreva-se no nosso canal aqui e continue acompanhando a gente aqui no All Sport para mais informações sobre bastidores do mundo do futebol. Qual?